Quem pode aplaudir a Jesus mais forte? Aplauda o Senhor mais forte nesse lugar. Aleluia. Deus é bom, sim ou não? Amém. Eu estou muito feliz por estar nessa noite juntamente com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço também aos nossos pastores pela confiança. Agradeço também o pessoal da Backstage, cada um dos meninos que gravou o vídeo lá para nós. Também quero agradecer cada pessoa que orou pela nossa vida. E também quero agradecer ao meu irmão que tão gentilmente se dispôs a estar me ajudando nessa noite para a glória e honra do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Para a glória do Senhor. Ele está no nosso meio. Oh, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo de número 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retire-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Verso de número 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti, Espírito, Então levante a sua mão e diga com fé e força nessa hora:
quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Quem pode cantar comigo mais forte essa parte? As minhas mãos, oh, as minhas. Vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante. Estamos com o coração diante do teu altar, Senhor. A tua presença é real neste lugar. Não há outro bem que nós temos além de ti. Tu és suficiente nas nossas vidas. Clamamos, ó Deus, e chamamos a tua presença nesse lugar, para que essa noite fique marcada na história dos seus filhos, na nossa vida e no nosso coração. Não nos permita sair desta casa sem ter um encontro verdadeiro contigo. Nos derramamos, nos prostramos ante a maior autoridade do universo, Jesus Cristo de Nazaré, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Nele subsiste todas as coisas, e por causa dele estamos aqui. Aleluia, 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 aleluia. Quem pode celebrar a ele? Xaracanta labassorianda, xeremanaço e decanta lamas. Deus, aleluia. Eu fico extasiado com a manifestação do Espírito de Deus. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse tema, Jesus é o Espírito, eu consigo imaginar o mesmo Espírito agindo em Jesus, agindo na minha vida, agindo na sua vida, convergindo nós para uma santidade profunda e tremenda com o Senhor. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras e consigo enxergar o Espírito de Deus, eu vejo uma triste realidade em Gênesis capítulo de número 3. A Bíblia nos conta que em Gênesis capítulo de número 3, Eva e Adão foram tentados pelo diabo. E infelizmente, eles não foram aprovados, não passaram pela tentação. A Bíblia conta que a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, falou para aquele casal, aquela criação, uma mentira. E aguçou no coração do homem o desejo de conhecer aquilo que era de fato proibido por Deus. O homem cai, o pecado se instala. E quando a promessa de Deus, falando acerca daquele que pisaria a cabeça da serpente, eu consigo enxergar Jesus nascendo, crescendo, sendo formado, entendendo o seu propósito, entendendo o seu caminho. E a Bíblia vai dizer que depois do batismo no Jordão, Jesus foi guiado pelo Espírito a um deserto. E eu olho para o contraste, pois Adão e Eva estavam num paraíso, num jardim, cercado de tanta coisa bonita, de tanta coisa bela, mas não resistiram e atenderam a uma mentira proferida por Satanás. Agora, o Filho de Deus, Jesus,
diferentemente do primeiro Adão, está agora num deserto. E quando eu olho para o capítulo 1 de Marcos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi não apenas levado para um deserto, mas o Espírito Santo de Deus estava guiando Jesus no deserto. E não foram apenas 40 dias que ele ficou jejuando e orando para sofrer 3 tentações. A Bíblia diz que durante os 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Então as 3 tentações que nós lemos, de fato, é uma sumarização, um resumo daquilo que Jesus passou ali no deserto. E o Espírito guiava Jesus. E Jesus não pecou em absolutamente nada. Ele permaneceu firme, inabalável, forte, combatendo o diabo com a palavra, porque nele havia o Espírito do Senhor, que fazia com que tudo o que lhe era proposto, de fato, fosse vencido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Jesus então é assunto aos céus depois de sua ressurreição, e ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. O mesmo Espírito que guia Cristo no deserto, é o mesmo Espírito dado a mim e a você, para que nos desertos da nossa vida, nas provações, nas tentações, possamos permanecer firmes, inabaláveis, cheios do poder, da graça e do entendimento do Senhor. E quando eu olho, eu consigo entender uma coisa, uma verdade. Em Romanos capítulo 5, versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos, se tornarão justos. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus passou, foi para que eu e você tornássemos justos diante de Deus. Então Jesus é guiado nesse deserto. E existe uma diferença entre tentação e provação. Porque tentação vem para te derrubar, para fazer você errar o alvo, para você sair do caminho e do propósito. Provação vem para acrescentar fé em você. Mas seja na provação ou seja na tentação, o Espírito de Deus está guiando a nossa vida. Estamos numa verdadeira batalha espiritual. O Espírito milita contra a carne, e aquilo que de fato eu optar por alimentar, será o grande vencedor dessa batalha. E se eu decido cair na tentação, a culpa é exatamente minha, porque a receita, o propósito maior, que é a palavra de Deus, me dá a instrução correta para vencer todos os obstáculos, desafios, provações e tentações que vierem sobre a minha vida. Então quando eu olho para isso, e eu vejo Jesus num deserto, eu tiro algumas lições para a minha vida e para a nossa vida nessa noite. A Bíblia diz que o tentador se aproxima e fala para Jesus: se és filho de Deus. Nós não estamos isentos do deserto da nossa vida. Não estamos isentos das provações e das tentações que sobrevirão sobre nós. E sabe de uma coisa que o diabo vai tentar fazer durante toda a história na tua vida, e toda perturbação que ele conseguir causar em você? Primeiro, ele vai tentar ferir a identidade de filho que Cristo criou em você. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, verso 12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos, mas quando Jesus é confrontado pelo diabo, se és filho de Deus, ele está tentando envenenar o coração do filho contra o pai.
Afinal de contas, Jesus estava 40 dias naquele deserto, sem comer nada. A Bíblia diz que ele teve fome. Que tipo de pai é esse que não alimenta o seu filho? Então, se você é filho de Deus, você tem o poder de transformar essas pedras em pães. Faça isso e mata a tua fome. Só que Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, respondeu para o diabo: não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No deserto, o povo de Israel murmurou contra Deus. E foi neste mesmo deserto que Deus falou que não era só de pão que viveria o homem, mas de toda palavra que saísse da boca de Deus. Jesus estava ali para provar que de fato o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o alimento a prioridade na minha vida, porque Mateus capítulo 6 versículo 33 vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. A ansiedade não pode tomar conta do meu coração. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor é que nos sustenta, nos dá vida com a abundância. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Jesus mandou você largar a rede da dependência. Quando Lucas capítulo 5 conta a história de Pedro, veio de uma noite frustrante de pesca. Ele desembarcou na praia e ele não largou a rede. Ele estava lavando ela e costurando para a próxima pescaria. Jesus conhecia o coração de Pedro e sabia da frustração que ele tinha passado. Pedro era um pescador experiente. Ele sabia que o melhor horário para pescar era durante a noite, onde os peixes vinham para a superfície. Durante o dia, os peixes iam para o fundo do mar. Aí vem Jesus: Pedrão, eu vou te ensinar uma coisa. Vai para onde as águas são mais profundas. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, o melhor horário para pegar peixe, e não pescamos absolutamente nada. Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Pedrão entra no barco e vai até onde as águas são mais profundas. E aí Jesus fala para ele: pode lançar aqui mesmo. Ele lança a rede. A Bíblia diz que o barco quase não comportou a quantidade de peixes que foram pescados. Sabe por quê? Porque Jesus subsiste nele todas as coisas. A natureza está na ordem de Jesus. Aí sabe o que acontece? Pedrão fica espantado com o milagre, com a honra, e fala para Jesus: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí Jesus chega para Pedro de novo e fala assim: não, eu trouxe aqui para te dar uma lição. Eu trouxe aqui para que você entendesse que não é de peixe que vive o homem. Eu trouxe aqui para que você entendesse que não é do teu trabalho que vive apenas o homem. Eu trouxe aqui para você entender que não é dos seus sonhos, planos, projetos, filosofias, ações que viverá o homem. Eu te trouxe aqui para você ter um entendimento que a partir de hoje você não será mais um pescador de peixes, porque você andará sob a minha palavra. Você se tornará um pescador de homens, porque não é só do teu trabalho, não é sobre os seus sonhos, não é sobre a tua pescaria que você vai viver, é sobre a palavra que você vai viver, porque nem só de peixe, de pão, de trabalho, de sonhos viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Eu quero dizer para você, meu irmão, e quem tem fé para receber, levanta a mão, porque hoje eu vim aqui na qualidade de profeta, para dizer para a tua vida, o ano de 2020, você andará guiado no Espírito, vencerá as tentações, e a palavra de Deus sustentará a tua vida, para a glória de Deus. O ano de 2019 pode não ter sido o ano da tua vida, mas anote aí, 2020 vai ser o ano da tua história. A sua vida não é regida por Satanás, a sua vida é escrita pela mão de Deus. Você vai se surpreender neste ano. Quem crê diz amém. Não, quem crê diz amém. Aleluia. Oh, glória. Paulão também entendeu isso. Filipenses capítulo 4. Eu sei o que é ter fartura. Eu sei também o que é ter escassez. Eu sei que é passar lutas, adversidades. E eu sei que eu estou sujeito a todas elas. Mas uma coisa eu tenho certeza. E no verso 13 ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. É a sua palavra. O diabo não satisfeito pega Jesus e leva ele para o pináculo do templo, espécie de alpendre que dava para o vale de Cedron, uma queda livre de cerca de 220 metros de altura. A linha profética já está aqui, está descendo o óleo. E aí, a ideia do diabo é: você citou a palavra, né, Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Beleza. Salmo 91, eu também conheço a palavra. Atira-te daqui abaixo, porque lá está escrito que Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Eles sustentarão nas suas mãos para que você não machuque os seus pés em alguma pedra. Sabe o que eu consigo entender? Que quem é guiado pelo Espírito Santo, ele não duvida da palavra. Aí Jesus responde para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando eu olho para o Salmo de número 91, eu consigo entender que um texto sem contexto é pretexto para heresia. Porque na verdade, se você pega um texto isolado e estuda apenas aquilo, você não vai entender o contexto e o porquê que aquilo está sendo dito. Deus não quer que você crie situações para provar a veracidade da palavra. A Bíblia está dizendo que Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. E aí eu trago você para o versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, só descansa a sombra do Onipotente quem decide habitar nele. Só tem a proteção de Deus e o cumprimento da palavra quem habita nele. Quem não promove situações para tentar a Deus, antes está escondido em Deus, para que Ele cumpra a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso que Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós vamos comprar alguma coisa eletrônica, um carro, existe um órgão que faz com que cada item que nós compramos seja testado para ver se tudo aquilo que está escrito no rótulo de fato será verdadeiro. Quando você compra um produto eletrônico, um brinquedo, dá um exemplo assim, tem um selo do Inmetro comprovando que ele foi aprovado pelo sistema de metrologia e de todos os parâmetros que são exigidos para que aquele brinquedo pudesse ser liberado. Tudo que o homem cria tem que passar por teste.
para comprovar se realmente funciona. Esse microfone aqui foi um dia testado, para ver se ele ia passar e funcionar direitinho. Só que quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo entender uma grande verdade. A palavra de Deus, ela não precisa ser testada para provar a sua veracidade. Ela não precisa passar por testes para comprovar a sua confiabilidade. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Números, capítulo 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Mateus 24, pode passar o céu e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus falou com você que vai acontecer, não duvide. Se Deus falou que vai salvar o ente querido que você tem tanto colocado na presença dele, não duvide, apenas já agradeça, porque um dia ele estará aqui com você. Se Deus está falando que vai mudar a tua história nesse ano, acredite, a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Se ele falou, vai cumprir para a glória dele. Mateus capítulo 7, Jesus está terminando o sermão do monte. Ele vai falar de dois fundamentos. O primeiro, o homem que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, as enchentes, a tempestade, deu contra ímpeto contra aquela casa, que permaneceu e não caiu. Mas o homem que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra rocha do grego é pedras, rocha irremovível. A palavra areia significa rocha fragmentada. Sabe o que é isso? Crente que vive de caixinha de promessa. Vou pegar agora a minha caixinha de promessa aqui. Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus está falando, deixa eu pegar outro. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória. Deixa eu pegar outro. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Mistério. Mas quando a Bíblia fala santificai-vos, não é palavra. Quando a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 16, sede santos como é santo aquele que vos chamou, não é palavra. Quando a palavra fala de regar a árvore, é para mim. Mas quando a palavra fala de podar para crescimento, é para o irmão. Evangelho fragmentado não causa crescimento em ninguém. A palavra de Jesus é para ser praticada na sua totalidade, não na sua parcialidade. Quando eu entendo que o Evangelho, ele deve ser aplicado a mim de maneira total, aí eu consigo entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí eu consigo entender que eu não preciso comprovar a veracidade da palavra. Eu estou de pé, porque a palavra é fiel. E pode o inferno querer te derrubar, irmão, quem está edificado sobre a rocha, não cai. Quem está edificado sobre a pedra irremovível, o vento pode soprar, a tempestade pode vir, as enchentes podem chegar, ele permanece firme, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Espírito de Deus é com você. E nessa noite você vai receber poder de Deus. Você vai receber unção de Deus. Você vai receber graça de Deus. Você não vai sair daqui igual você entrou. Mas hoje Deus vai te dar ousadia para vencer tudo na tua vida.
Terceiro, quem é guiado pelo Espírito Santo não permite que nada tome o lugar de Deus. O diabo, cansado já de tanta paulada que ele levou de Jesus, pega Jesus e leva ele e mostra toda a glória do mundo, riqueza, poder, e fala para ele: aqui, Jesus, eu vou te dar tudo isso se você me adorar. A idolatria é algo que persegue o coração do homem, porque nós temos a mania de colocar coisas no nosso coração que é somente de Deus. Tudo que toma o lugar do Senhor no meu coração, de fato, precisa ser revisto, porque eu não posso adorar a Deus e adorar a Mamon. O dinheiro, ele não pode morar aqui, ele pode morar aqui. Quando nós falamos de dízimo e oferta, o povo fecha o coração. Por quê? Porque não converteu o coração. Porque o Salmo 23 é palavra de Deus quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada. Mas quando é a hora de ser grato a Deus com aquilo que Ele me deu, o coração fecha. Mamon é o Deus. Quando eu idolatro alguém da minha família ou o meu cônjuge, tomou o lugar de Deus. Quando alguma coisa na minha vida, meu carro, minha moto, sei lá, toma o lugar de Deus, idolatria. Aí as coisas não vão para frente, porque Deus não é mais o centro, Cristo não é mais o centro. As coisas se tornam difíceis, porque existe uma brecha. E enquanto Deus não voltar a ser o centro, nada vai romper na nossa vida. Não existe nada que o diabo possa te dar que Jesus já não conquistou por você na cruz. Vou repetir. O diabo não tem o poder de te dar nada, porque tudo que você precisa já foi conquistado na cruz. Ele não detém nada, ele é dono da mentira. A sentença dele já foi declarada. Portanto, não permite que nada tome o lugar de Deus no seu coração. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Tenha Cristo como centro da tua vida. Ele é suficiente, Ele é grande, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é tudo para nós. E Ele não pode ser substituído por nada fútil dessa vida. O meu dinheiro não pode comprar a graça. Os meus bens não valem a graça. As pessoas que estão do meu lado não podem tomar o lugar que é de Jesus. Ele é o centro. Por que você acha que você está nessa conferência? Porque você entendeu que você não precisa fazer projeto, você é o projeto. E quando você tem o entendimento que você é o projeto, você começa a entender: eu não posso viver para mim mesmo, eu tenho que viver para Ele. E aí quando você começa a entender que precisa viver para Ele, você começa a entender o porquê que Paulo falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí você vai entender porque as dificuldades vêm sobre a mim e sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo ministrou a Paulo dizendo: ei, a minha graça é suficiente. Jesus, mas estou fraco. É bem aí que o meu poder se aperfeiçoa. Não coloque absolutamente nada no lugar que é dele. Mesmo ele sendo grande, escolheu a tua vida para a habitação. Sabe o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo?
Que ligação há entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não existe sociedade entre a iniquidade e a justiça. Não existe comunhão da luz com as trevas. Não existe alinhamento entre o santuário de Deus e o dos ímpios. Não existe união do crente com o incrédulo. Ou nós somos chamados para viver a graça e a verdade do Evangelho de uma maneira totalmente plena, ou estamos fora do propósito. 2020 tem que ser o ano da mudança. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, a mentira não pode fazer parte da minha vida. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, a pornografia não pode fazer parte da minha vida. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não posso trair a minha esposa, a minha namorada. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, o dinheiro não pode tomar conta do meu coração. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, o meu carro não pode ter o maior lugar no meu coração. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, nada desse mundo pode tomar o lugar dele. Eu sou santo, porque ele é santo. Pode estar difícil, o deserto pode ser causticante, pode ser seco, pode ter solidão, mas de uma coisa você precisa ter certeza: é no deserto que acontecem as maiores manifestações do poder de Deus. Por isso, quando tudo estiver soprando ao contrário, lembre que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quem te faz prevalecer? Quantos estão firmados no Senhor? Quantos estão edificados na palavra? Quantos são guiados pelo Espírito de Deus? O diabo não tem poder de nada, ele não é dono de nada. Jesus é o dono de tudo, ele tem toda a autoridade no céu, na terra e até embaixo dela. Ele é poderoso, ele é Senhor, ele é Rei, ele é tremendo. 2020 vai ser diferente. Quem está sentindo que 2020 o negócio vai ser diferente? Você pode ter tido percas no ano de 2019, mas eu sou profeta nessa noite para dizer que Jesus vai fazer com que o ano de 2020 seja o ano mais incrível da tua existência até hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero encerrar essa mensagem dizendo algo. Ao final dos 40 dias, Jesus desceu do deserto, saiu do deserto. E
E a Bíblia diz que ele desceu, ele saiu do deserto cheio do Espírito Santo. Ele venceu a tentação, mas ele não convergiu a glória para si mesmo. Quando Jesus saiu da tentação, ele foi servir pessoas. O texto que nós lemos diz que ele saiu ensinando, pregando, curando os enfermos, expulsando os demônios. Algo jamais visto em Israel começou a acontecer. Cegos começaram a ver e endemoniados começaram a ser libertos. Aonde Jesus chegava, o diabo gritava, porque ele sabia que ele tinha que sair. Sabe qual que é o propósito de muitas das vezes eu e você passar por desertos da nossa vida? A finalidade nem sempre vai ser eu mesmo, mas o meu próximo. O deserto não é para destruir a tua vida. As tentações não é para causar em você dano, porque a Bíblia diz que não vem tentação sobre nós que não possa ser suportada, mas elas vêm para entender um propósito. Eu preciso convergir no meu próximo. Eu preciso entender porque eu sou cheio do Espírito Santo até transbordar. Não é para que pare num limite em mim, mas para que transborde e atinja o meu próximo. Por isso eu quero fazer algo nessa noite. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Vem comigo. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida vou, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Evangelho sem próximo não tem sentido. Graça não tem sentido se o meu irmão não faz parte comigo. Por isso eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus, que os desertos são para nos ensinar a enxergar o nosso próximo e a ver a sua dificuldade. Deus nos deu 2 olhos para enxergar isso, 2 ouvidos para ouvir o nosso próximo. Deus nos deu uma boca para ser boca de Deus nessa terra. E Deus te deu 2 metros de braço para você abraçar seu irmão nos momentos mais difíceis da vida dele. Por isso eu quero profetizar nessa noite. Eu estou diante de uma geração guiada pelo Espírito Santo, que se importa com gente, que se importa com pessoas, que se importa com o próximo, que não quer ir para o céu sem o próximo ir junto. Jesus desceu do deserto a fim de servir pessoas.
Quem é guiado pelo Espírito Santo? Fiquem em pé em nome de Jesus. Talvez você pode estar passando o maior deserto da tua vida. Talvez as tentações estão vindo sobre você com uma maneira tão dura, difícil. Mas você precisa entender algo. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, quando Jesus nos ensina como vencer as tentações, Ele também nos ensina como servir o próximo.